Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, São Lucas nos apresenta, nas palavras de Jesus, 4 bem-aventuranças. Diferente do Evangelho de São Mateus, onde ele nos traz 9 bem-aventuranças, as 4 bem-aventuranças de São Lucas, que são 4 bem-aventuranças que estão no texto sagrado de São Mateus, são 4 etapas de conversão na nossa vida. Essas 4 etapas, elas representam, cada uma delas, um ponto de amadurecimento espiritual e humano. Por isso que quando nós contemplamos esta realidade das 4 bem-aventuranças e no final Jesus Cristo ainda vai dizer, porque foi assim que trataram os profetas, nós precisamos entender que nós temos essa vocação profética. Essa vocação profética onde nós somos chamados a adentrar nesse grande mistério, um grande mistério do amadurecimento da nossa vida interior, da nossa união com Deus, para que nós possamos ser verdadeiras testemunhas do próprio Deus neste mundo. Esse é o mistério da vida cristã. Esse mistério onde nós somos chamados a participar da vida de Deus. Mas esse amadurecimento, ele ocorre na medida em que nós vamos correspondendo à graça divina. Por isso que as 4 bem-aventuranças no Evangelho de São Lucas representam essas 4 etapas, essas 4 conversões, essas 4 passagens para um amadurecimento. A primeira bem-aventurança é a pobreza. Jesus vai dizer: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E depois ele vai fazer um contraponto, quando ele vai dizer lá no Sagrado Evangelho também: Ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Aqui nós vemos que o primeiro ponto de conversão na nossa vida é a vivência da pobreza, ou seja, o desapego das coisas materiais para se apegar às coisas espirituais. O desapego, a renúncia das coisas passageiras para se apegar àquele que é eterno, que é o reino de Deus, que é o próprio Deus. Por isso que nós precisamos dar esse primeiro passo. O primeiro passo da conversão é justamente esse, o desapego para seguir a Jesus Cristo. Por isso que Jesus ele vai dizer: Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Porque quando nós começamos a viver uma pobreza nesta terra, nós já começamos a participar do reino de Deus no céu. A segunda bem-aventurança, ou podemos dizer a segunda conversão, que depois de um grande caminho que nós vamos fazendo nessa obra de desapego, Jesus Cristo nos propõe uma outra realidade,
E ele vai dizer: bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Veja, ter fome, aqui nós vemos que Jesus Cristo ele nos chama a atenção sobre uma realidade da nossa subsistência corporal. E esse ter fome significa que nós precisamos ter uma atitude voluntária para realmente alcançar aquilo que é o domínio corporal, porque a segunda conversão, ela se dá justamente aí. Ela se dá nessa capacidade de mortificação, de ter fome, de se privar do alimento para que possamos dominar as paixões interiores. Quando nós somos felizes em passar fome, ou seja, felizes em fazer jejum, em fazer algum tipo de penitência, de mortificação, é nesse momento que nós damos o próximo passo de conversão. Esse passo onde nós começamos a nos abrir ao domínio próprio, ao domínio das nossas próprias pulsões corporais. Por isso que nós precisamos ir nesse momento adentrando a esse grande caminho de aprofundamento na vida interior, porque não basta o desapego externo, nós precisamos também do desapego interior. E esse desapego interior já significa uma capacidade de mortificação, de privação interior, para que possamos dominar essas paixões que muitas vezes arrastam a nossa vida. A terceira conversão, essa terceira etapa, Jesus vai dizer: bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Veja que nessa bem-aventurança, Jesus fala do choro. Esse choro significa não só chorar por qualquer coisa. Esse choro ele significa assumir os sofrimentos. Porque somente quem sofre chora. E naturalmente, quando nós vamos abraçando a cruz, quando nós vamos aprendendo a participar desse grande mistério da paixão de Cristo, dessa obra de reparação, de desagravo, de expiação dos pecados nossos e do mundo inteiro, nós vamos adentrando nesse grande mistério de se unir à paixão de Cristo, para que a nossa vida ela também seja uma obra redentora. Por isso que nós somos chamados justamente a adentrar nesse mistério da cruz. Por isso que Jesus Cristo diz: bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Ou seja, aqueles que tomam a cruz para morrer com Cristo vão ressuscitar com Cristo. Depois nós vemos a quarta conversão, que é o ponto de maturidade da nossa vida. Esse ponto de maturidade onde nós vamos realmente sendo capazes de testemunhar aquilo que é a obra de Deus ao mundo. E a bem-aventurança, Jesus vai dizer: bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Veja que quando nós somos capazes de enfrentar a perseguição, de enfrentar as injúrias por causa do Filho do Homem, por causa de Jesus Cristo, nós começamos realmente a sermos capazes de dar testemunho do próprio Cristo nessa terra, testemunho da certeza do reino dos céus. E esse testemunho, ele é uma manifestação do amor de Deus na nossa vida. Por isso que nós precisamos nos alegrar e exultar, porque é nesse momento
que nós temos a certeza do céu. Por isso que São Lucas ele vai nos chamando a atenção diante dessas palavras de Cristo sobre essas 4 etapas da vida humana, onde nós vamos crescendo e amadurecendo na nossa experiência de fé, na nossa experiência com Jesus Cristo, para que assim possamos ter uma vida de intimidade com Deus e já participar da alegria, da bem-aventurança eterna já nesta terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.